Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de maio. O Bovespa apresentou queda de 1,86%, dando continuidade ao seu movimento de baixa, vindo aqui para a região de suporte até fechando para baixo desse patamar, em torno ali de 50.990, 51 mil pontos, fechando abaixo de 51 mil pontos. E agora apontando até um pouco mais para esse fundo aqui em 49.907. Se o Bovespa perder esse fundo, monta em um pivô de baixa no gráfico diário. Também traz a chance de ficar bem definido se confirmar aqui a formação de um fundo, voltar para cima da máxima de hoje, 51.946, a máxima do pregão de hoje. Por que bem definido? Porque teria a formação aqui de um triângulo simétrico, fundo ascendente e topo descendente. Então ficaria um cenário bem definido no curto prazo para o índice Bovespa. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações que terminaram não andando, as operações que eu recomendei. Vou botar aqui, foram 4 execuções, 2 foram canceladas. Uma primeira que abriu aqui com um bom gap de alta, que é o gráfico de 10 minutos. A primeira tentativa de entrada foi se superasse a máxima desse candle, não superou, então não foi executada a entrada, foi cancelada, deu uma pancada para baixo. Depois disso eu aguardei um recuo e recomendei venda aqui na perda dessa mínima. Como não deslanchou para baixo logo no candle seguinte, que a minha expectativa era que já gerasse um movimento para baixo, e ainda eu estava com a possibilidade de ter, na minha leitura, de ter aqui uma formação de ABC desse movimento de baixo, uma correção diferenciada para depois vir um movimento para baixo. Fiquei aguardando essa formação desse próximo candle. Depois desse fechamento eu já optei por encerrar a posição por não ter andado, visto que ele já tinha vindo aqui para bater na mínima do candle anterior e não conseguiu perder essa mínima, não conseguiu vir para baixo. Então optei por sair dali com um leve ganho dessa posição, um ganho aqui de 0,07% e depois no capital total mais 0,06%. Depois disso, recomendei uma compra aqui nesse nível, na questão de tentar pegar justamente o movimento que eu desenhei agora há pouco, na possibilidade de um pivô de alta, podendo chegar aqui nesse nível de suporte que havia sido perdido. Não deslanchou para cima, como era uma operação ainda que não tinha uma tendência favorável, na hora que fechou esse candle de indefinição, ou seja, gera o fundo e não deslancha para cima e gera um candle de indefinição, não dá sequência ao movimento de subida, e eu opto por encerrar praticamente no 0 a 0, uma perda, eu lanço como perda menos 0,01%, menos 0,01% capital total. Depois disso, recomendei venda aqui nesse nível, depois de ter perdido a mínima do dia. A operação ameaçou andar, no candle seguinte já não fecha abaixo, respeita uma região de antiga resistência num gráfico de menor periodicidade, gráfico de 2 ou mesmo 5 minutos, e gera uma sinalização de fundo num gráfico de menor periodicidade, que foi o gráfico de 5 minutos. Na hora que gerou essa sinalização, eu já encerrei a posição com uma perda de menos 0,07%, capital total menos 0,08%. Depois disso, recomendei compra na expectativa de gerar fundo ascendente, gerar aqui alguma sinalização de recuperação dentro do dia, mais para o final do pregão, até conseguiu gerar essa confirmação de fundo, mas da mesma forma que já mencionei aqui, não consegue deslanchar para cima depois de um bom candle que confirma o fundo, e quando gera esse fechamento aqui, está fechando até o pregão aqui agora, o leilão jogou para cima, quando fecha esse candle aqui, eu já tinha decidido por encerrar a posição. O candle seguinte já abre dando uma subida, trazendo a chance de sair até um pouco melhor, mas de qualquer forma foi uma operação também curta, mais 0,08%, capital total mais 0,09%. De maneira geral, um dia um pouco mais 0 a 0 dentro das minhas recomendações. PETR4, Petro no dia de hoje terminou o dia com queda de 2,56%. Não conseguiu deslanchar para cima, como eu já disse, não estava tão interessado em buscar essa compra de superação da máxima do pregão anterior. Chegou até ali bater em 9,88, superou, mas voltou para baixo da mínima do pregão anterior. Segue apontando aqui para baixo. Também ainda fico um pouco receoso, vamos dizer assim, receoso entre aspas aqui, o risco eu vejo maior de buscar compra se superar 9,88 novamente. Por enquanto, dentro do que ela fez aqui, a perda dessa mínima aqui de 10,06, que é justamente aqui, 10,06 não, é 9,39, que é justamente essa mínima aqui do G60, traz uma chance maior da ação vir aqui a buscar uma região dos R$9, número redondo. Lembrando que essa região de 9,25 até os R$9 é uma região mais importante em termos de suporte para PETR4. Quem sabe se ela ficar aqui mais travada por mais 1 ou 2 pregões, aí começa a me interessar mais para arriscar alguma compra em cima desse ativo. Na Vale 5 eu recomendei compra se superasse a máxima do pregão anterior, visto que
A ação já tinha gerado um pivô de baixa, não deslanchou no pregão passado, gerou até um candle de reversão. E no pregão de hoje já gerou uma primeira hora de pregão de recuperação, podendo anular a tendência de baixa do G60, que era justamente esse o ponto da entrada. Se superasse a máxima de hoje, anularia a tendência de baixa do G60. Então abre ainda a possibilidade de se arriscar uma compra ainda contra a tendência de baixa nesse prazo, ou seja, tentando pegar um movimento mais curto aqui para cima, que pode vir a buscar a região dos R$13,47 ou mesmo R$14. E essa possibilidade de entrada que eu passei foi na superação dos 12,69. Em 12,70, já traz a chance de arriscar essa entrada no rompimento dos 12,63, ficaria atento aí para o próximo pregão. Lembrando, se a videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um clique aí no joinha do YouTube, dê um like aí na videoanálise, desde já agradeço sua audiência. Vamos aqui para a próxima ação. Recomendei compra em CTIP 3 se superasse a máxima do pregão anterior, também não superou, girou foi a perda da mínima do pregão anterior, mas segue aqui algo válido ainda para a entrada, que eu recomendei em 42,40, a máxima foi 42,38. Se romper aqui para cima essa máxima do pregão de hoje, traz ainda a chance de arriscar uma compra. Logicamente que ambas eu vou ficar atento, tanto Vale 5 quanto CTIP 3, à abertura do próximo pregão para a definição aí de execução dessas compras. Na qual 3 terminou o dia aqui com alta de 0,66%, um candle de reformação aqui semelhante a de um martelo, padrão de reversão de um movimento para reverter um movimento de baixa para um movimento de alta. Uma possibilidade de compra de fundo ascendente no rompimento dos 15,42. Se tivesse mais um candle aqui, mais um pregão sem ganhar muita força para baixo, ficaria ainda, no meu entender, um pouco mais interessante essa entrada. Por esse motivo, avaliarei no próximo pregão a abertura do dia para verificar a possibilidade de já entrar comprando se superar esses R$15,42. Informarei isso através do nosso canal lá dentro do Telegram, DV Invest Pro. Uzi 5. Uzi Minas, nesse momento, está dentro de uma tendência de leve de baixa. Por enquanto não ganhou muita força para baixo essa tendência, ainda segue dentro desse grande movimento de subida, segue dentro de uma tendência de alta ali do gráfico semanal, topos e fundos ascendentes, significa dizer tendência de alta de médio prazo, possibilidade de gerar mais uma movimentação aqui para cima, uma sinalização para que isso aconteça, uma primeira sinalização e aí uma tentativa de pegar um movimento de subida seria o rompimento da máxima de hoje, R$ 2,21. Então essa é uma alternativa de arriscar uma compra nesse ativo, ou seja, se romper a máxima do pregão de hoje e logo em seguida volta a trabalhar abaixo da região aqui em torno de 2,16, já não seria um bom sinal, poderia até antecipar uma saída aí com stop bem curto em cima de Uzi 5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.